Boa noite, gente, tudo bem? Vamos para mais um momento Dicas de Direito Penal? Pega lá o seu caderno, a sua caneta e vamos anotar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre crimes de tortura, aqueles previstos lá na Lei 9455 de 97. Os crimes de tortura estão previstos no artigo 1º, inciso 1, letra A, B, C, inciso 2, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O artigo 1º, parágrafo 4º, trata de causas de aumento de pena. Já o parágrafo 5º, de efeitos da condenação. O parágrafo 6º prevê que não cabe anistia, graça nem fiança. E o parágrafo 7º trata do regime de penas. O artigo 2º trata de duas causas de extraterritorialidade. O artigo 3º prevê que a lei entra em vigor na data da publicação. Artigo 4º revoga o 233 do ECA. Ou seja, a lei de tortura é uma lei pequena e é uma lei fácil de estudar. E é uma lei que cai muito em concurso. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. O artigo 1º, inciso 1, ele tem uma raiz em comum para 3 modalidades de tortura. A chamada tortura à prova, tortura como crime meio ou tortura discriminatória, respectivamente, letra A, B e C. Na letra A, o torturador, ele constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a um sofrimento físico ou mental porque ele quer obter uma confissão, declaração ou informação da vítima ou de terceira pessoa. Já na letra B, o torturador, ele constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a um sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cuidado, hein? Muito embora haja discussão, majoritariamente, para que exista crime de tortura como crime meio, eu tenho que provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, se eu constranger alguém mediante violência ou sofrimento físico, para essa pessoa jogar no bicho para mim, como eu estou provocando uma ação contravencional, isso não é crime de tortura. Isso pode ser constrangimento ilegal, isso pode ser crime de lesão corporal, mas crime de tortura não é. Agora, cuidado, hein? Há quem defenda que quando o legislador ele falou em provocar ação ou omissão de natureza criminosa, englobou também as contravenções. Esse posicionamento é minoritário. Lembrando que, nesse caso, o torturador ele vai responder pelo crime de tortura e pelo crime provocado, porque o torturado ele estará em coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade. Lembrar? Por que exclui a culpabilidade? Porque há inexigibilidade de conduta diversa. Cuidado, nesse caso, existe vontade. Não se trata de coação física, e sim coação moral. Nós já falamos daquelas causas que excluem a voluntariedade. Se você não pegou esse momento dicas, corre lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, e assiste. A letra C é quando a pessoa constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a um sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Fixa isso, racial ou religiosa. Qualquer outro tipo de discriminação não vai configurar crime de tortura. Então, se eu constranger alguém mediante violência, um sofrimento físico, em razão de discriminação porque a pessoa é homossexual, como não é nem racial nem religiosa, não é crime de tortura. Nesse caso, eu posso ter um crime de constrangimento ilegal, nesse caso, eu posso ter crime de lesão corporal, eu posso ter crime de ameaça, mas tortura discriminatória não vai ser. Esse inciso 1 do artigo 1º, que tem 3 modalidades de crime de tortura, vou repetir: letra A, tortura à prova, letra B, tortura como crime meio e letra C, tortura discriminatória, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial, nem do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. Agora, quando você começa o estudo do artigo 1º, inciso 2, tortura castigo, tortura pena, tortura maus tratos, você vê logo uma grande diferença do inciso 1 para o inciso 2. O artigo 1º, inciso 2, ele é um crime bipróprio, porque eu exijo tanto uma qualidade especial do sujeito ativo como do sujeito passivo. O inciso 2, ele prevê submeter alguém sob sua guarda, autoridade ou poder, ou seja, necessariamente deve existir uma relação
entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Relação de quê? Uma relação de guarda, autoridade ou poder. Para castigo, eu também tenho que ficar atento que eu submeto alguém sob a minha guarda, autoridade ou poder, mediante violência ou grave ameaça, a um intenso sofrimento físico-mental. Se não houver um sofrimento físico-mental intenso, não há esse tipo de tortura. Eu não tenho como conceituar o que seria essa intensidade de sofrimento. Isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com as condições pessoais da vítima. O sujeito dá um soco no homem e o sujeito dá um soco em um recém-nascido. Em qual desses casos terá mais intensidade? É óbvio, no recém-nascido. Mas na tortura-castigo, além de eu ter que submeter alguém sob minha guarda, autoridade ou poder, mediante violência ou grave ameaça, a um intenso sofrimento físico-mental, eu faço para aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Ou seja, ausente essa finalidade de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, não se fala em tortura-pena, ou tortura-castigo, ou tortura-maus-tratos. E amanhã eu vou falar para vocês a diferença entre tortura-maus-tratos e o crime de maus-tratos, previsto lá no artigo 136 do Código Penal. Então continue acompanhando o Momento Dicas e cola na glioche. Beleza, gente? Super beijo e boa noite.